bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática, função afim, resolução de exercícios, hein? A gente hoje deve resolver mais uns 5 exercícios pela nossa lista. Como sempre, eu vou dividir todos eles em vídeos, tá bom? Pra ficar mais fácil, pra você ir direto no exercício que te interessar. E eu vou deixar na descrição todos os exercícios que nós faremos hoje da nossa apostila, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática, função afim com a Proveri. Bora lá, bora começar. Exercício número 26 da nossa lista. Vamos ler? Olha só o que ele diz. O teorema de Stevin relaciona a pressão atmosférica e a pressão dos líquidos. Para um líquido homogêneo em equilíbrio, cuja superfície está sob a ação da pressão atmosférica. A pressão P exercida em um ponto submerso qualquer do líquido em relação à altura da coluna do líquido H é dada por uma função polinomial de primeiro grau. O gráfico apresenta a variação da pressão P em função da altura da coluna do líquido H em um tanque de combustível. Nessas condições, a pressão P exercida em um ponto desse líquido que se encontra a 4 metros de profundidade em Pascal é... Olha só, vou deixar marcadas as informações aqui que nos interessam. Qual é essa informação? Basicamente, 4 metros de profundidade. Veria, é só essa informação que nos interessa? Pela leitura do texto aqui, sim, essa é a informação mais importante. É lógico que nós temos outras informações que são muito importantes, falando que nós temos uma função polinomial do primeiro grau. O que é isso, uma função polinomial do primeiro grau? Tá falando que é uma função afim, que isso daqui vai ser descrito por uma reta, beleza? Tudo bem, prof, mas e daí? Eu sei que uma função do primeiro grau é dada por f de x é igual a vezes x mais b. E mais uma vez, para a gente recordar, Pro não cansa de falar para você, a gente sabe que esse b é o nosso valor fixo, é o nosso coeficiente linear, e ele é o ponto que passa sempre onde? É o ponto que corta o eixo y. E quando a gente olha esse gráfico aqui, só de bater o olho a gente já sabe quem corta o eixo y. Quem corta o eixo y aqui é o ponto 1. Então, eu sei que o meu b vale quanto? 1. Pro, simples assim, rápido, fácil assim, simples assim, rápido e fácil. Só de olhar para o gráfico, a gente já sabe que o nosso 1 é o nosso b. Por aí, como é que eu faço para descobrir o meu a, então? O nosso A, a gente consegue descobrir por meio da taxa de variação. Porque a gente bem sabe que esse A aqui é o valor que vai variar. Por isso que ele é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. Então, como é que a gente pode descobrir esse A? O A a gente pode descobrir pela tangente de alfa, que a gente conversou em aula, ou a gente pode descobrir pela variação. E é bem por ela que eu vou fazer. Então, A é delta y sobre delta x. O que significa esse delta mesmo? Lembra? É variação. Então, a variação entre pontos de x e a variação entre pontos de y. Olha só, eu tenho alguns pares ordenados aqui. Esse par ordenado, que vale quanto no x? Pro, se ele está em cima do eixo y, significa que no x ele vale 0. Então, deixa eu só escurecer a cor da caneta aqui, prontinho. Eu sei que no x ele vale 0 e no y ele vale 1. E esse outro ponto aqui, profa? Esse outro ponto aqui, eu sei o quê? Que ele vale quanto no x? Pro, no x ele vale, aqui pro, ó, ele vale 10. E no y ele vale quanto? 1,75. Então, eu consigo marcar aqui, ó, que no x ele vale 10. E no y ele vale 1,75. E é exatamente por meio desses pontos que eu vou calcular a tal da variação. Como é, Vê, que eu vou trabalhar aqui? Olha só, o ponto que eu termino aqui no y e o ponto que eu começo no y. Então, é 1,75 menos 1. Tudo isso dividido por quem? Opa! O ponto que eu termino aqui no x menos o ponto que eu começo aqui no x. Quem é? O 10 menos 0. 1,75 menos 1 dá 0,75 e
10 menos 0 dá 10. Isso aqui é a mesma coisa que 0,075. E aí, Pro, o que tem eu com isso? Bom, agora a gente já descobriu a lei de formação, que constrói essa reta. O que significa essa lei de formação mesmo? Significa que eu consigo descobrir qualquer ponto, qualquer par ordenado que eu queira nesta reta. Então, qual que é a lei de formação aqui? É f de x igual a ax mais b. Só que eu já descobri quanto vale o meu a. Meu a vale quanto? 0,75. 0,075 vezes x mais b. O b que a gente já descobriu também que vale quanto? 1. Perfeito. O b vale 1. E agora, Pro, peraí. Eu não quero saber o ponto de 4 metros de profundidade? Ou seja, eu quero saber o y quando o meu x vale 4. Como é que é, Pro? Vou marcar aqui para vocês novamente, ó. Eu quero saber, quando eu tiver 4 metros de profundidade, quanto é que vale o valor de pressão? Ah, Pro, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x e colocar aqui, porque aí eu vou saber o valor de y. A Pro não cansa de falar para vocês que f de x é igual a y, f de x é igual a y, certo? Certo, Pro. Então, eu tenho que o quê? Y é igual a 0,075 e no lugar do x, quem é que eu vou colocar? Pro, você vai colocar 4, porque você quer saber o valor de pressão quando x, que está representado aqui por h, por profundidade, for igual a 4 mais 1. E agora? Agora, a gente vai só resolver essa continha. 0,075 vezes 4 dá 0,30. 0,3 mais 1. Isso aqui é 1,3. Ô, Pro, mas nas alternativas, olha aqui, ó. Eu não tenho nenhum 1,3 só, 100 vezes 10 alguma coisa. De onde veio esse 10 alguma coisa? Olha aqui, ó. A gente não sabe que a pressão é vezes 10 elevado a 5? Então, eu devolvo para a conta agora. Então, qual que é a nossa alternativa certa? É a alternativa D de dado. E o que você precisar, a Pro tá sempre por aqui. Até o próximo vídeo, resolução do próximo exercício. Beijos!